Isto é bué da fixe, mano. Eu estou com os fones, porque são de Bluetooth, e estou com o meu microfone, que é tipo no sítio onde se punhas os fones, se não fossem de Bluetooth, e tipo, eu estou com eles os dois ao mesmo tempo, ou seja, se eu quiser eu posso pôr música. Será que vocês ouvem a música que eu ouço? Vamos testar essa teoria tão louca. Ou será que isto para? Ok, conclusão. Os fones, na verdade, não estão conectados, mas não estão a fazer nada. Por isso, mais valem não estar conectados. Mas eu vou mantê-los na minha cabeça porque eu estou a gostar das vibes. Estas vibes. Então, neste momento eu estou sentada num canto do meu quarto porque eu tenho de pôr à prova o nome desta coisa. Ao lado da minha plantinha, a minha primeira plantinha aqui em Lisboa, e estou pronta para falar. Na verdade não estou, porque eu decidi fazer isto bem à toa. Kinda. Basicamente eu tenho estado a querer fazer um novo episódio, porque não é uma pessoa que tem muita coisa para dizer. Eu estou ao lado da janela, eu fechei, mas tipo, ainda se ouve carros, por isso. Let me see if I can. Pois, não sei bem o que fazer, vão ter de lidar com as consequências de viver numa cidade. Então, perdi-me um bocado na maionese aqui neste momento, mas enfim. Concluindo, aqui estou eu e eu decidi que hoje era o dia, novamente, em que eu ia gravar um podcast. E agora acabei de lembrar que eu não fiz a minha introdução. Oh my god, quem sou eu? Hi, hello, eu sou a Inês and welcome back to, or welcome to, o canto... Não, pera, or welcome to, or welcome back to, o canto de desespero. Eu sou a Inês, your host, and I'm back. So are you. O canto do desespero. Prontos, enfim, estamos cá. Ai, Christ, como eu não estou habituada a fazer isto. Muita coisa para dizer e muita coisa para falar. Neste momento, isto é uma coisa muito interessante. Eu começo sempre os podcasts ultimamente, muito randomly, quando não estou à espera de o fazer. Assim que os começo, é sempre num momento tipo que não é muito bom para eu estar a começar, porque ou eu combinei coisas para uma certa hora, ou eu tenho de fazer coisas a uma certa hora, ou por exemplo, o caso de hoje, é hora de jantar, eu ainda não jantei e eu tenho fome, não é como se eu não tivesse fome e estou a tentar distrair-me para ver se tenho fome mais tarde. Não, eu tenho fome e ainda não fiz comida, mas estou aqui neste momento. E também, uma consequência um bocado esquisita, mas que aconteceu e que tem acontecido regularmente cada vez que eu faço um podcast, que no caso não é regularmente, mas enfim, é o facto que eu sento-me para fazer e imediatamente tenho muita vontade de ir à casa bem para fazer o número 2 e eu não percebo que fenómeno é este, mas é uma forma de eu estar constantemente desconfortável quando eu estou aqui. No momento eu estou um bocado demasiado desconfortável, por isso eu acho que eu vou ausentar-me por uns minutos, que para vocês vão ser tempo nenhum, mas I'll be back, ok? Deixem-me fazer as minhas necessidades fisiológicas. Fisiológicas. Ok, I'm back. Entretanto, enquanto estava na sanita, comecei a pensar no que é que eu poderia falar aqui, porque outro fator que acontece sempre é que eu começo, como eu disse, completamente em momentos à toa, ou seja, eu não planeio o que é que eu vou dizer, eu tenho uma leve ideia de coisas que me interessam, daí estar a fazer um episódio de todo, mas tipo, nada muito consistente e organizado. No início deste podcast, desta situação, eu primeiro era muito mais regular, postava todas as semanas e às vezes até tipo procurava assunto e tópicos que me interessavam e ia falando. Até um ponto em que isto simplesmente passou a ser um vlog, mas de áudio, que pessoalmente é muito mais tipo orgânico para mim. Eu não sou assim tanto uma pessoa de... eu falo, tipo, por consequência, por falar de coisas do meu dia-a-dia e afins, acabo por falar de certos tópicos, que poderia fazer um podcast todo só sobre o tópico. Mas, como eu disse, isso não é assim tão orgânico na minha forma de ser, porque eu não tenho assim... eu tenho opiniões firmes, fixas, não fixas, mas tipo firmes,
Mas, tipo, eu não sei explicar. Eu não sou uma pessoa muito de debater assuntos só com o Zé. Eu debato muitos assuntos com o Zé, mas é por consequência, porque ele é muito choné. Enfim, não estamos aqui para falar do quão burro o Zé é. O Zé? Não. O Zé não é burro, ok? Ele é bué da esperto. Eu gosto bem dele. Ele é muito inteligente, porque os espertos são os cães. Peço imensa desculpa. A minha mãe sempre me disse isto e eu nunca percebi assim tão bem. Porque honestamente, espertos são os cães. Ok, eu quero ser um cão, adeus. Ok, move on. Para dizer, eu sou Inês. And I'm back. Again. O que é que eu tenho para dizer? Honestamente, cada vez que eu gravo estes podcasts, obviamente as coisas estão mais na flor da pele ou no canto do cérebro ou na ponta da língua ou o que for. São as coisas mais recentes e acaba, como eu não faço isto constantemente, acabamos por perder um bocado a história ali no meio. E eu, como estou com os fones, eu não tenho bem noção o quão alto é que eu estou a falar. Mas enfim, eu sinto que da última vez, no último podcast que eu fiz, basicamente eu estava a falar de toda a experiência do primeiro semestre, do início, e de toda a tristeza que foi, mas como agora as coisas estavam a melhorar, e também falei de muitos momentos assustadores da minha vida, e de como simplesmente tinha estado a passar um mau bocado. Posso dizer que estamos prontos, como eu disse na altura que estávamos a melhorar. Entretanto, pronto, chegamos à altura em que está melhorando ainda, tipo, estamos melhor do que estávamos, mas continuamos in a rocky road, que I guess vai ser sempre assim, mais ou menos, mas estamos melhor. That's what matters. O que é que eu posso falar? É tipo, eu tenho certas ideias do que falar. Primeiro vou falar da escola, porque é a maior parte da minha vida, always and forever, infelizmente. Infelizmente, quem sabe. Enfim, mas pronto, falar sobre a escola, STC, cinema, na Amadora, sou eu, não sou eu, será que sou eu? Enfim, eu continuo todos os dias da minha vida a questionar-me se esta é a decisão correta para mim, mas também permanecemos fortes, you know? Ou fracos, mas permanecemos, nevertheless, lá. Nunca nos vamos embora, estamos sempre lá, até às 9:30 da noite. Enfim, deixa-me explicar. Basicamente, tanta coisa para dizer, agora é que eu me percebi. Entretanto, depois de eu ter gravado aquele último podcast, foi tipo Natal e afins, e eu fui para casa e depois voltei, e depois estava triste, mas estava bem, e depois estava ok, não sei o que dizer quantos. Depois, antes da escola começar, que a minha escola ia começar, e eu ia começar logo por fazer rodagens. Eu ia ter 2 dias de rodagem, um para um filme, outro para outro, e pronto, eu ia fazer os papéis de assistente de realização e assistente de imagem, se alguém quiser saber. E pronto, estava pronta para isso. Pronta não estava bem pronta, estava com muita ansiedade, com muito medo, mas estava nevertheless, tipo, waiting for it and hoping for it. Mas ao mesmo tempo, tipo, cá a desejar que aquilo não acontecesse. Parece que alguém lá em cima ouviu um dos pedidos. Eu estou sentada no chão de tijolo. Não é tijolo, é tipo, como é que aquilo se chama? Tipo, aquele chão frio. Mármore. Mas não é mármore, mas vocês percebem. Eu estou sentada nesse chão, por isso não é lá muito boa ideia. Mas enfim, vou continuar aqui porque estou bem. Enfim, continuando. Basicamente, isso aconteceu. O que é que aconteceu? Ouviram um dos meus pedidos, que é que eu estava tipo, tenho tanto medo, não quero. Prontos, o universo respondeu. E o que é que aconteceu? A Inês apanhou Covid. Sim, eu, Inês Silva, tive Covid. Como? Eu não faço a mínima ideia. Porque vamos aqui pensar na coisa. Eu estive no Algarve. Depois fui até Lisboa. Depois passei uma semana, ou menos de uma semana, aqui em Lisboa, em que eu não fui a quase sítio nenhum. Eu passei grande parte do meu tempo em casa e o único sítio que eu fui foi tipo de metro, tipo para a casa do Zé, ou enfim, ia faz. Coisas de nada. E passei grande parte do meu tempo em casa e a única pessoa com quem eu tive foi o Zé. E pronto, do nada, tipo, um dia antes da primeira rodagem, fui fazer o teste, porque era as regras, e
out of nowhere, there it is. Inês Silva, positivo. E eu fiquei tipo, what the fuck? E fui fazer um teste de farmácia, não foi um teste de tipo autotestagem. Ou seja, eu estava literalmente no supermercado porque estava a comprar as coisas porque o Zé vinha para a minha casa. E depois chego, tipo, à fila do supermercado, estou à espera, sou a próxima, vejo que recebi os resultados finalmente, já tinha passado tipo 40 minutos, vou ver e diz positivo, e eu, não pode ser, tipo, pago as minhas coisas, começo a ter um ataque de ansiedade, vou pela rua, e tipo, na rua, enquanto eu estou a andar para casa, tipo, confirmo e fico tipo, fuck, isto é real, isto está a acontecer. E depois eu ligo à minha mãe, e depois no meio da rua a Inês simplesmente começa a chorar, porque não tanto por facto, oh my god, eu apanhei Covid, o que é que vai ser a minha saúde? Não. Eu estava mais porque antes da escola acabar, os nossos professores estavam todos tipo, tenham o máximo de cuidado possível, não apanhem Covid antes das rodagens, porque assim os filmes e os projetos que vocês tiveram a trabalhar durante meses não vão ser feitos e assim impedem os vossos colegas de terem essa experiência. E eu estava tipo, oh my god, eu não acredito. Eu não tive nenhum comportamento de risco e isto aconteceu-me na mesma. Eu estou em Lisboa, por isso era tipo... Toda a gente acho que vai acabar por apanhar. Once or... Oh, pera. Uma vez ou outra. Tipo, têm de apanhar. I don't know. Não têm, mas... Enfim, eu tive cuidados e mesmo assim acabei por estar nesta situação. Enfim, continuando. Ou seja, eu recebi essa informação. Depois fui para casa. Estava a chorar, estava a falar com a minha mãe estava tipo, não te desesperes, liga à saúde não sei quantos e faz aquilo e aquela outra e não sei quantos. E nisto, eu tinha estado com o Zé, ou seja, era a única pessoa com quem eu tinha contactado. Eu não sei se eu apanhei de mim, de transportes, do que for, ou se eu apanhei dele, e se foi dele, não sei de onde é que ele apanhou. Ninguém sabe, foi um mistério. Isto tudo para dizer que, pronto, o Zé também tinha Covid. Depois... Nesse mesmo dia nós decidimos tipo, que íamos fazer o isolamento juntos, porque tipo, ele vive com muita gente e eu só estava a viver com uma pessoa e pronto, estávamos os dois com Covid. Kinda makes sense, you know? Ou seja, acabámos de fazer o isolamento juntos e eu não fui às rodagens, obviamente. E isso foi toda uma cena. Eu não me apetece falar sobre esse assunto muito, porque já falei disso tantas vezes com tanta gente e ao mesmo tempo também já tive de fazer um texto todo sobre isso, porque tive de fazer uma reflexão sobre o primeiro semestre inteiro. Enfim, basicamente eu não consegui, pronto, apanhei Covid. Depois fui informar os meus colegas, estava tipo, oh my god, como é que isto aconteceu? Peço imensa desculpa, não sei o que dizer quantos. Depois eles estavam tipo, Inês, isto não é tua culpa. E eu fiquei tipo, oh, fofinhos, mas ao mesmo tempo sinto-me horrível. Continuando. Depois falei com as pessoas, não sei o que dizer quantos, arranjaram solução, porque nós tínhamos mais um elemento do que era suposto, por isso substituímos assim a minha função em ambos os filmes. Depois, mais tarde no dia, adivinhem, outra pessoa do meu grupo também apanhou Covid. Por isso... foi preciso mais substituições. Depois começámos a ter de trazer pessoas de outros grupos e depois a pessoa do outro grupo não podia porque teve uma emergência, depois outra pessoa do outro grupo não podia porque teve contacto com alguém com Covid e depois finalmente chegámos a uma outra pessoa. Enfim, um processo muito longo. E houve um dos filmes, houve um momento... que é suposto sermos pelo menos 6 pessoas e isso já é tipo muito pouca gente e éramos 4, eu não estava lá, eram 4 porque uma das pessoas também tinha estado em contacto, não sei o que dizer quantos, blá blá, tragédias, estão a ver? Tragédias, enfim, ou seja, eu fiquei tipo só em confinamento e pronto. Depois entretanto voltei para a escola e voltei no meio da pós-produção, que é basicamente a montagem dos filmes, o tratamento do som, a imagem, essas bodegas todas. E pronto, nós tivemos de trocar as ordens das coisas, porque eu não ia estar lá para fazer a minha função de pós-produção, que é editar o filme. Por isso trocámos para eu poder estar lá. Enfim, todo um stress, mas eventualmente tudo ficou bem. E pronto, estive essa semana em confinamento. Nessa semana o que é que a Inês fez? Desde que o ano começou, eu tenho estado a ler muito mais. Ou seja, eu já tinha acabado de ler um livro, que tinha acabado de ler nessa semana em que cheguei a Lisboa. Por isso eu passei muito tempo fechada em casa a ler. Ou seja, ai, tristeza. Enfim, li esse livro depois, no dia antes de eu descobrir
que tinha Covid, tipo, no dia em que eu descobri, mas antes de descobrir. Tinha ido à FNAC e comprei outro livro, graças a Deus, porque depois quando descobri, fiquei logo em confinamento e já tinha um livro para ler e li esse livro durante o confinamento. Depois acabou o confinamento e a Inês foi encomendar outro livro e depois esse livro, eu comprei na Book, um livro em inglês, ou seja, se vier, vem daqui a muitos meses. E eu não me lembrei disso. Depois de um bocado de tempo, tipo, esperei 4 dias, não veio nada e eu fiquei tipo, E depois é que me apercebi disso. Depois encomendei outro livro da Amazon. E depois fiquei tipo, isto ainda vai demorar uma semana. Por isso depois fui à FNAC outra vez e comprei outro livro. E acabei esse ontem. E hoje comecei o outro que chegou da Amazon. E o da Book ainda ainda não está cá. Enfim, tenho estado a ler muito, tenho estado a gostar. Very nice, very good, very cool. Na cena da pós-produção, tipo, grande parte do tempo eu não tenho feito assim muita coisa, mas no entanto eu, como sou apoio moral, fico na escola até às tantas. Eu tenho ido para a escola às 9h30 e saí de lá tipo às 9, às vezes, muitas vezes tipo às 7h30, 8. Mas ontem saímos tipo da escola em si às 8h50 para aí e depois tipo da Amadora às 9h30, 9h40 porque tínhamos ido jantar. Foi giro, nevertheless, eu diverti-me, dancei Just Dance, porque, pronto, a semana passada foi a minha vez de fazer a minha função e essa parte foi muito estressante, não pude estar a brincar como tinha estado a fazer até lá. Tive a fazer, e tipo, os primeiros 3 dias são os piores, honestamente, porque nada funciona e está tudo uma porcaria, mas depois começam as coisas a alinhar-se e fica um bocadinho melhor, mas mesmo assim, muito estressante. Ou seja, tive essa experiência toda e depois voltei a não fazer nada e no meu não fazer nada é basicamente joguei joguei Just Dance, tive muito tempo a ler e a ver filmes e pronto, foi até ok. E agora não estou habituada a ter aulas, porque esta é a nossa, tipo, nós temos 10 semanas teóricas, 7 semanas práticas e as 7 semanas práticas amanhã não, para a semana é a última semana. Ou seja, para a semana são as projeções e os filmes acabados e não sei quantos. E depois vou para casa. E, entretanto, depois, uma semana a seguir, porque eu só tenho uma semana de férias, vou para onde vocês estão a adivinhar? Vou para o segundo semestre. E sabem o que é o segundo semestre? É voltar aquelas porras de 10 semanas teóricas. Eu não gosto daquelas semanas teóricas, 10 semanas teóricas. Porque primeiro, eu não sei ainda que função é que eu vou fazer neste segundo semestre, porque não gosto de nenhuma. A mentira não é não gostar, é tipo, há muitos poucos slots, tipo, a maioria do espaço que tu tens é para ser de produção, e isso eu não queria mesmo ser, mas ao mesmo tempo também não quero ser realização, porque tenho medo e porque não sinto que tenho as capacidades. Enfim, vida, né? Mas pronto, acho que vou acabar por ser produção, apesar de não. É que eu agora vou voltar a ter trabalhos, vou voltar a ter aulas, vou voltar a ter, tipo, testes todas as semanas, vou voltar a ter testes de fucking história, vou voltar a ter projetos de estética e testes de estética e tipo, não, tipo, a única coisa que eu posso considerar, I guess, boa, mas nem é o facto que vou voltar, tipo, a não chegar a casa às 10 da noite, mas mesmo assim, tipo, it really sucks, porque raio, não quero, não gosto. Tipo, era tão bom se esta escola fosse só prática. Mas não, também temos de saber teórica e blá blá blá, e afins e assados. Eu percebo, mas ao mesmo tempo. Enfim. Ou seja, tipo, vai começar tudo outra vez. E eu sei que não vai ser tão mau como o primeiro semestre, porque o primeiro semestre foi tipo trágico. Mas ao mesmo tempo. Oh well, eu tenho muitos objetivos como toda a gente, cada vez tipo, por exemplo, pessoas que estão no secundário ou básico ou enfim, cada vez que passa um período, vocês ficam sempre, neste período eu vou-me organizar melhor, porque eu vi como é que foi o passado e eu sei agora como é que é e vai correr melhor desta vez. E pronto, eu estou com essa mesma ideia, tipo, nunca muda, é só muda a palavra, ou seja, este período é, eu vou para o segundo semestre e desta vez eu vou preparada e vou organizar-me e não vou esperar até a última hora para fazer as coisas, eu vou estar up to my game, yes!
Mas não é esse. Mas enfim, eu tento. Doesn't mean I got it, but I try. Por isso vamos ver como é que corre, I guess. Ai, paciência. Isto é uma vida. É tudo o que eu tenho a dizer aqui. Isto é uma vida. E eu não sei se estou pronta, mas vou tentar. Enfim, concluindo. Fun facts extras, I guess. Ontem não. A semana passada, acho que foi, ou a semana antes, eu passei tipo uma semana a comer massa com atum, porque não queria ir ao supermercado, porque era o fim do mês, e não tinha assim muita coisa, por isso foi massa com atum a semana inteira. Não me queixo, estava bom, mas, enfim, problemas, né? Não devia ser. Depois na minha escola, tipo, por uma semana foi tipo batata frita e arroz constantemente, tipo, nas refeições diferentes, imaginem. Tipo, se na carne desta vez era arroz, então era batatas com outra coisa. Enfim, mas foi sempre batata frita e arroz, as opções. E depois, agora, tipo, houve um dia de pausa e voltou outra vez arroz e batata frita. Mas enfim, eu não me queixo também, once again. Que mais? Eu estou perdida. Outro fun fact. Quando eu estava em isolamento, esta história é tão horrível. O que é que aconteceu? Houve um dia, acho que foi o penúltimo dia de isolamento, ou o último, não, o penúltimo, em que tipo eu e o Zé estávamos a ver um filme e estávamos a comer bolachas. Tipo, aquelas bolachas meio. Como é que aquilo é? Tipo, sabem as Belvita? Aquelas que são tipo um oval meio retangular, que vem em pacotes de plástico com 3 bolachas lá dentro. Mas é isso, versão Pingo Doce, mas isso não importa para a história. Ou seja, eu tinha 3 pacotes de tipo variações diferentes dessas bolachas e um deles estava vazio e os outros estavam com bolachas. Um deles ainda estava fechado. Enfim, basicamente eu fui buscar as bolachas, nós estávamos a comer as bolachas e depois eu olhei para o Zé, percebi que ele queria mais bolachas, perguntei se ele queria mais bolachas, ele disse que sim, eu fui buscar mais bolachas. Entretanto, o que é que aconteceu? A Inês meteu a mão dentro da caixa das bolachas, que supostamente ainda tinha bolachas. Eu acreditava que sim. Eu pus a mão e não consegui sentir bolachas nenhumas lá dentro. E estava no armário. E eram tipo caixas de cartão que lá dentro têm os sacos de plástico. E depois eu tipo, com a minha mãe ainda lá dentro, tipo, tirei a caixa do cartão do armário para ver, para tipo abanar a caixa para ver se caía tipo um pacote de bolachas na minha mão. Entretanto, virei a caixa ao contrário, abanei. E o que é que cai na minha mão em vez de um fucking pacote de bolachas? Vocês devem estar-se a perguntar. Uma fucking barata! Enfim, eu já vivi esta história muitas vezes. Eu sofro cada vez que me lembro. Mas sim, uma barata caiu na minha mão. E depois foi até o meu pulso. E depois eu fiquei tipo, what the fuck? E comecei a coisa do meu pulso. A minha mão, o meu braço, tudo. E vi a barata a cair no chão e a fugir. E depois eu comecei tipo a mexer-me toda, tipo, meio que a tremer, mas não a tremer. É tipo com chiliques, estão a ver? E eu cheguei até ao quarto onde estava o Zé, só tipo a fazer e a abanar-me toda. E ele estava a olhar para mim tipo, Inês, what the fuck? E eu não conseguia tipo dizer uma palavra. Eu começava a falar para dizer o que é que estava a acontecer e simplesmente começava tipo a abanar-me toda e a ficar tipo e depois eu comecei-me tipo a despir. Ok, está a ir para outro lado. Não está nada. Mas eu comecei-me a despir-me toda porque eu sentia que a barata estava em cima de mim. E ele estava bué confuso. Mas enfim. Ou seja, depois ele estava bué confuso. Eventualmente eu parei, eu consegui dizer-lhe e depois vesti-me outra vez. E depois nós fomos até a cozinha, procurámos pela barata, a barata não estava em lado nenhum. Ultrapassámos isso, fiquei tipo, que nojo, mas vivi a vida. E agora, cada vez que vejo uma caixa, tipo, confirmo e fico sempre com medo que me caia uma barata na cara. Enfim, vida, não é? Passaram tipo 2 dias e uma das minhas colegas liga-me à 1h da manhã. E eu tipo, acordo à toa, olho para o telemóvel, vejo que alguém acabou de me ligar e fico tipo, what? E volto a dormir. Porque estou bem confusa. Depois do dia a seguir eu acordo, pergunto o que é que se passou e ela explica-me
que essa hora ela estava desesperada porque uma barata estava onde? No quarto dela. Ou seja, pronto, eu estou sentada no chão, uma barata pode aparecer aqui do nada, mas olha, é uma consequência da vida, não é? Enfim, ou seja, essas são histórias à parte, um bocado, nada a ver com nada. Que mais é que eu posso dizer? Isto é muita informação, eu estou-vos a dar muita informação muito compactada. Ou seja, agora, o que é que aconteceu tipo ontem? Ontem falei com a Sara, já não falava com ela há algum tempo, e tivemos tipo uma conversa, mesmo tipo de conversa. E entretanto chegámos à conclusão que ambas queremos, tal como nós chegamos sempre a conclusões e nunca acabamos por concretizá-las, mas vamos esperar que esta seja diferente. Porque é sempre. Esta vez vai ser diferente. Que depois, tipo, quando acabarmos a licenciatura, queremos fazer, tipo... No caso dela é um gap year, para mim vai ser, tipo, um ano em que eu estou a tentar descobrir-me, mas isso ia acontecer de qualquer forma. A diferença é que quero estar com ela nesse momento. Ou seja, em que eu quero viajar e fazer cenas e apanhar cultura e conhecer pessoas. Também eu quero fazer isso agora, mas, enfim, vida, né? Ou seja, naquele momento eu comecei-me a sentir inspirada, mas ao mesmo tempo um bocado overwhelmed. Por isso, como eu não queria estar a pensar demasiado sobre o futuro, eu queria deixar mais no presente, eu peguei no Google Docs, escrevi o que eu estava a pensar, para libertar isso da minha cabeça, para pôr escrito para me poder lembrar e depois para, prontos, move on. Porque senão ia começar a estressar, tipo, como é que eu vou ter dinheiro para isso e não sei o que, não sei quantos e blá blá. Entretanto, nessa cena toda, comecei a pensar na mesma coisa. Eu tenho estas cenas, tipo, uma vez a cada 4 meses. Que é quando eu começo a pensar, tipo, como é que eu posso ganhar dinheiro online? Como é que eu posso ganhar dinheiro sem ter de trabalhar numa fábrica durante 3 meses, once again? Tipo, não quero, no thank you, don't make me do that again, please and thank you. Ou seja, eu fui voltar à minha pesquisa, mas a minha pesquisa é sempre pelas mesmas coisas, tipo surveys e cenas, tipo, de editar para pessoas ou de... sei lá, essas coisas. Mas eu sinto que nunca... tipo, sinto sempre que não tenho capacidades suficientes para cobrar dinheiro por isso. Por isso sinto-me mal e acabo sempre por desistir. Mas desta vez, eu não sei se... eu acho que no podcast passado, por acaso não me lembro se este foi um tópico de conversa ou não, mas basicamente houve toda uma situação com um gato na Amadora que eu gostei muito dele e depois comecei a pensar em gatos muito mais e depois tive tipo obsessão por gatos e queria um gato com toda a força e a minha mãe obviamente disse que não e eu também sabia que isso não ia acontecer e que não tenho condições para tal, mas queria muito um gato. E depois ela disse-me para pesquisar tipo voluntariado relacionado a cuidar de animais e gatos e afins. Eu pesquisei, mas isso é tudo um processo muito complexo e também tens de ter muitas qualificações que eu não tenho. Por isso, acabei por desistir dessa ideia. Mas, entretanto, nesta minha nova pesquisa, tipo, o que é que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Comecei a pensar, tipo, nessa situação dos gatos e dos animais. E depois comecei a perceber-me que, tipo, ok, eu posso não ter experiência com gatos e capacidades, tipo, de cuidar de um gato porque nunca o tive, mas é diferente com cães, porque eu tenho mais noção de cães e tenho muito mais, tipo, conexão já com cães. Por isso, tipo, eu gosto muito de cães. Enfim, tipo, vi isso, comecei a pensar nisso e depois comecei, tipo, a ver uma situação que eu já tinha visto, que era, tipo, pet sitting, que é basicamente babysitting, mas para pets. Mas na altura também tinha visto e tinha ficado tipo, ok, na minha casa não pode ser, tipo no meu quarto, porque aqui não pode-se ter animais e também, tipo, as condições não são as melhores para um animal. E segundo, eu não disse primeiro, por isso porque é que eu estou a dizer segundo? Ou eu disse primeiro, já não me lembro. Enfim. E depois também eu ir para casa de uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum para cuidar do animal dessa pessoa, sinto que não é muito boa ideia. E também essas coisas normalmente são durante tipo um dia inteiro ou mais e eu não tenho esse tipo de tempo. Ou seja, eu comecei a pensar, ok, o que é que eu posso fazer? E na minha pesquisa por o pet sitting acabei por encontrar um site que oferecia muitas outras coisas relacionadas a animais, tipo, e eu comecei a ver, e havia uma das coisas que era dog walking, tipo, passear cães. E depois eu comecei a pensar, tipo, ok, isto é bem aquele típico trabalho de adolescente nos filmes dos Estados Unidos, estão a ver? E não só nos filmes, na vida deles também é mesmo assim. Tipo, dog walking, eu comecei a pensar nisso e eu fiquei tipo, não é uma forma assim, vou ganhar boa de dinheiro, mano. Não, mas é tipo, é mais benefício do que propriamente pelo custo, estão a ver?
Porque eu quero ter esta presença animal na minha vida once again. E eu comecei a pensar que isto podia ser uma coisa interessante. Entretanto, tipo, fiz a minha application para aquele site porque aquilo é muito complexo. E ainda bem que seja, né? Porque faz-me sentir mais segura. Mas passa todo um processo de verificação e tenho de, tipo, prestar montes de coisas. Enfim, eu fiz isso tudo. Eu não sei se isto vai dar a algum lado ou se simplesmente é a Inês, típica Inês, a começar cenas e a não acabá-las. Mas veremos o que é que acontece. Eu se calhar nem sequer vou ser aceite, mas eu gostava. E também eu tenho muita ansiedade, por isso eu não sei como é que isto ia funcionar, tipo, das primeiras vezes, como é que eu ia me encontrar com um homem ou uma mulher qualquer e tipo, sim, eu vou levar o seu cão e vou passeá-lo pelas ruas de Lisboa, onde também estão outros cães, eu não sei como é que isto vai funcionar. Tipo, enfim, é muita responsabilidade, mas, I don't know. Eu não falei com a minha mãe sobre o assunto, porque eu não quero que ela pense que eu sou louca, por isso eu vou ver se ainda isto sequer vai acontecer e depois é que coloco o assunto com ela. Mas pronto, that's pretty much what I've been doing. Isso foi, eu fiz ontem. E agora, pronto, continuo a minha vida. Outra coisa do género de conversas que eu tenho com Sara, mas que desta vez é com o Francisco. Nós começámos a falar tipo, dele procurar quarto para Lisboa, porque ele vai estudar para cá. E, entretanto, tipo, começámos a pensar também, já tínhamos falado sobre isto, mas de possivelmente vivermos juntos. Porque, tipo, a minha casa tem muitos problemas, como já discutimos no podcast passado e neste. E pronto, I don't know, maybe it will happen, mas probably not, mas maybe yes. E, I don't know, eu tenho estado à procura de vez em quando por quartos, mas é muito aborrecido. É um processo muito tediante. Tipo, no início até é engraçado, mas depois começa a ser só irritante. Por isso, I don't know. I think that's all I have to say. Eu tenho fome, por isso eu vou jantar. Eu adoro como eu antes fazia podcast de tipo 1 hora e tal. E agora faço de meia hora. O que os vossos ouvidos agradecem, I know. Mas, enfim. Eu vou tentar, como eu digo sempre, fazer isto mais regularmente. Mas, não sei, tipo... Não sei se têm interesse em saber da minha vida assim tanto. Provavelmente tem, porque eu teria. Enfim. I think that's it, my friends. I'm going to go. I hope you all have a good day or night or whatever. And bye bye. See ya.